Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais esta aula de Teologia Sistemática 2. E nós vamos continuando aqui abordando um assunto bem interessante, bem polêmico e que é necessário que nós abordemos, acerca da constituição do ser humano ou da natureza humana. É aquela ideia se o homem tem apenas corpo, se ele é corpo, alma e espírito, se ele é apenas corpo e alma, enfim. São questões que precisam ser colocadas. E nós vamos estudar aqui, vendo 3 visões que o Erickson vai colocar aqui, as principais. Nós precisamos saber que geralmente são as que mais se popularizam no meio cristão. São elas o tricotomismo, o dicotomismo e o monismo, né? Então, desde já vamos começar a ver aqui panoramicamente cada uma delas. Começando pelo tricotomismo, essa visão é a mais comum. É aquela visão de que o homem é composto de 3 elementos, corpo, alma e espírito. Você vai ver isso demais sendo difundido no meio cristão. E, inclusive, isso vai ajudar algumas tendências aí em termos de pregações, em termos de série de mensagens, em termos de certos movimentos que vão surgindo aí em torno dessa ideia tricotômica de que o homem tem esses 3 elementos. Essa ideia foi defendida muito cedo por pais da igreja, que chegou-se até a dizer que o homem que tinha Deus, que era um cristão professo, ele tinha corpo, alma e espírito, enquanto que os não cristãos, chamados ímpios, né, eles tinham apenas corpo e alma. Por quê? Porque o corpo é um elemento físico, a alma um elemento psicológico, e o espírito é aquele elemento de religioso que te conecta a Deus. Então essa ideia do espírito de ser o elemento que te conecta ao transcendente, digamos assim, numa linguagem mais generalizada, muito usada inclusive quando se trata em ciências da religião, né? O elemento religioso, o elemento transcendental, essa ideia vem de muito longe da questão da filosofia. Quando se mistura com o misticismo, né, um dualismo, nós vamos ver essa ideia em Platão, o neoplatonismo, nós vamos ver o gnosticismo trazendo essa noção. Então a visão tricotômica, ela influenciou durante um certo período da história da igreja e até hoje ela favorece aí algumas visões, aquele tipo de trabalho que se faz em algumas igrejas, onde se trabalha muito o emocional das pessoas, e aí se traz elementos da psicologia, né, para se dizer que a parte emocional do homem ela tem que ser melhorada, trabalhada. É como se o homem ele fosse além do corpo esta parte de sentimentos, de emoções, é o que se chama de almático, né? A pessoa é muito almática quando ela é muito emotiva, quando ela é muito carente, quando ela é muito afetada nessa área. E aí se tenta trabalhar até a questão da depressão baseado nesse tricotomismo. Então o tricotomismo ele tem sido muito favorável a esse tipo de coisa. Nós vamos ver aqui que a própria Escritura, e aí vamos ver alguns textos que fazem essa distinção que o grande problema está entre a alma e o espírito, né? Eu acredito que a grande questão aí é que se divide os textos nessas questões. Por exemplo, temos 2 textos aqui que são básicos dentro desta visão, são os textos fundamentais. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, né? Que vão, se você perceber aí, nós estamos projetando para você, ele vai trazer na sua literalidade essa tricotomia. Se você ler o texto, você vai ver que ele vai dizer aí o vosso espírito, alma e corpo. Então, na literalidade do texto, você encontra esses 3 elementos. E aí você, ao ler o texto, na sua literalidade, você vai dizer, olha, está aqui a base, a Bíblia está dizendo. E é aí onde muitas vezes vai se colocar essa ideia. A Bíblia diz isso, mas está na Bíblia, né? Então, nem sempre esse está na Bíblia, ele vai estar coberto de razão. É a mesma história que às vezes o camarada está lá e diz assim,
Está no grego. No grego é assim. No hebraico se diz isso. A palavra significa isso. E às vezes, de uma pequena tradução da palavra, ele quer tirar um contexto, quer tirar uma mensagem unicamente da tradução literal daquela palavra do original grego. Então, muito cuidado com isso. Nós vamos aqui analisar também o que Hebreus 4:12 diz, né? Acerca da forma como a palavra penetra no indivíduo. E ele vai colocar alma e espírito, juntas medulas, pensamentos e intenções do coração. Nós temos aqui não só 3 elementos, mas 4, né? Então aqui já temos uma coisa maior ainda, né? Então, o que seria tudo isso? Mas vamos aqui apenas entender aqui que não é por acaso que existe a visão tricotômica. E não é por acaso que até mesmo os pais da igreja, alguns deles defenderam essa ideia. Nós vemos textos que realmente nos dão, na sua literalidade, essa conotação. Mas perceba que agora, analisando o dicotomismo, nós vamos deixar de falar em 3 elementos e passar a falar de 2, que são corpo e alma. Sendo que alma, às vezes, também pode ser espírito. Mas sempre vai ser a ideia dos 2, corpo e alma ou corpo e espírito. Então, alma e espírito vão ser termos intercambiáveis entre si. Nós vamos ter aqui textos que vão citar alma e espírito, né? Por exemplo, Lucas 1, do 46 ao 47, aquela frase tão conhecida de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Um pregador moderno vai dizer assim, olha, a alma se emocionou, porque a alma é dada às emoções. Maria, nesse momento, era uma mulher almática, mas quando ela olha para o Senhor e o espírito dela, então entendeu a mensagem do Evangelho e se alegrou em Deus, seu Salvador. Entende que se usa essa linguagem, seja tricotômica ou dicotômica, para trazer aí várias interpretações em cima de palavras que são termos intercambiáveis, ou seja, que estão ligados entre si em uma sinonímia, ou seja, são termos sinônimos, palavras diferentes e podem significar a mesma coisa. E eu aqui já vou te respondendo o porquê que você vai ver textos que estão dando esta ideia tricotômica e outros essa ideia dicotômica. Outro texto que nós vamos ter aqui que cita corpo e alma é o texto de Mateus 10:28. Não temais a quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode mandar para o inferno, né? Fazer morrer e perecer tanto o corpo como a alma. Então aqui apenas a questão alma e corpo, mas sempre nestes textos que nós estamos vendo aqui agora, a ideia dos 2 elementos. Então, perceba que nós vamos ter mais textos ainda que vão falar corpo e espírito. Eclesiastes 12:7, né? A ideia do pó, né? Voltar à terra como era, o espírito a Deus. A ideia do corpo e espírito. 1 Reis 17:21 também, a equivalência que a morte tem com a entrega da alma. Nós vamos ver também que a alma equivale à vida, também em Mateus 16:26. É de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou a sua vida. Inclusive, isso pode ser traduzido perfeitamente em algumas versões. E aqui também eu quero chamar a sua atenção para que você tenha cuidado com certas versões da Bíblia, né? Certas versões aí mais populares, mais fáceis de você entender. Olha, deixa eu dizer algo para você, nada contra uma linguagem mais simples. Nós aqui mesmo na nossa videoaula, a gente procura tentar melhorar a sua compreensão acerca da teologia. Nós estamos aqui para lhe ensinar, para lhe mostrar um caminho, mas você precisa se debruçar sobre os livros, primeiro de tudo sobre a própria Escritura e também estudar as teologias sistemáticas, se você tiver à sua disposição um bom material de confiança, né, e ter uma teologia saudável, para que você possa realmente se esmerar nesse conhecimento. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a palavra do Senhor para nós. Portanto, é necessário que nós venhamos a mergulhar nesse conteúdo teológico, nesse oceano de maravilhas que é a teologia. A teologia não deve estar separada da vida, da Bíblia. Essa ideia dicotômica, né? Essa ideia dualista, ela tem que acabar. Nós temos que
ser teólogos compromissados com a Escritura. Portanto, comece tendo cuidado com essas versões que facilitam demais, que às vezes essas pequenas traduções são intencionais, são interpretações feitas na literalidade e não levando em conta o idioma original. Então, são coisas que nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Então, nós vimos até aqui que a ideia do tricotomismo e dicotomismo tem as suas bases bíblicas, se nós levarmos em conta o texto literal, ao pé da letra. Mas nós temos ainda um terceiro tipo de pensamento que o Erickson nos pontua, que é o monismo. O monismo, ele até chega perto daquilo que seria a ideia real da constituição da natureza humana. Mas ele vai insistir numa unidade. E essa unidade nós sabemos que realmente ela tem. Mas a unidade que ele coloca aqui ela é muito radical ao ponto de que o homem não tem uma existência à parte do corpo. E aí já entra numa questão de que morreu, acabou. Ou é só uma alma que existe, e essa ideia nós sabemos que vem lá do gnosticismo também. Então o monismo ele vai defender uma unidade, o homem é um só, mas ele é um só no sentido de que morreu, acabou. Então essa ideia que às vezes até a gente costuma repetir muito isso, né? Diante de um velório, que a pessoa não está mais ali, né? Que aquela pessoa, não, ele não pode ouvir, não está mais aqui. Realmente a vida daquele corpo se foi. Mas o corpo representa ainda aquela pessoa, é parte daquela pessoa. Porque o homem, ele é um ser inteiro, ele é um ser íntegro. Nós somos seres constituídos em uma unidade. Embora hajam esses pequenos elementos, essas características que não querem dizer que são elementos separados. E há uma ligação tão interessante em cima disso que não é à toa que existe a questão da ressurreição do corpo e a própria expectativa da glorificação do corpo na vinda de Cristo. Então, são questões bem interessantes para nós analisarmos. Com o monismo isso não acontece. É a radicalidade dessa unidade no contexto de que o homem não existe à parte do seu corpo. E assim nós encerramos esta aula. E nós vamos tratar agora, na próxima aula, de entender realmente o que ocorre com esses termos. Nós vimos que existem termos, os 3 termos, né, em alguns textos da Bíblia, outros vão trazer 2 termos apenas, e a ideia do monismo aí que vai ser mais uma ideia filosófica do que mesmo bíblica. Porém, até se coloca como sendo bíblica, porque a Bíblia ela traz realmente essa ideia da unidade, se nós formos analisar, como iremos analisar logo mais. Mas nós vamos entender por que é que existe essa questão. Em alguns textos, a ideia do tricotomismo, e em outros textos, a ideia do dicotomismo. Nós vamos ver que, na verdade, a Bíblia ensina uma única verdade acerca da constituição do homem, e é isso que nós vamos entender na próxima aula. E até lá, eu vejo você. Que Deus abençoe e bons estudos.